Seja bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de ciências. E no vídeo de hoje daremos continuidade às nossas aulas sobre ecologia e estaremos falando sobre os fatores bióticos de um ecossistema. Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Olá, turminha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos dar continuidade às nossas aulas sobre ecologia e estaremos falando sobre os fatores bióticos de um ecossistema. Vamos lá? Bem, é o seguinte, fatores bióticos são os seres vivos que estão presentes em um determinado ambiente, tá certo? Nós temos como exemplo seres humanos, plantas, fungos, protozoários e até bactérias. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Olha só, aqui eu tenho seres humanos, né? Tenho plantas, fungos, tenho protozoários e tenho bactérias, que podem ser agentes causadores de doenças, hein? Mas isso é uma aula aí bem para frente, tá certo? Vamos continuar. É o seguinte, seres autótrofos são aqueles que são capazes de produzir o seu próprio alimento, tá certo? Eu tenho aqui como exemplo para vocês as plantas, tá? E também tenho as algas. Lembra que nós falamos dela na aula passada? Você não assistiu a aula passada? Olha só, se você não assistiu, eu vou deixar aqui o link. Eu sugiro a você que dê uma olhada nessa aula para você não perder a continuidade, beleza? Aí depois você volta para cá, combinado? Vamos lá. Temos também os seres heterótrofos, que são aqueles que não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Então eles precisam se alimentar de outros seres vivos para obter energia. Nós temos aqui como exemplo alguns gnus, mostrando eles então se alimentando, né, de plantas, de capim, né? E temos aqui um leão que abateu um desses gnus. Então, gente, os consumidores de um ecossistema, eles podem ser herbívoros, que se alimentam de plantas, e podem ser carnívoros, então, que se alimentam de outros animais. Nós temos aqui cervos e temos um urso aí se alimentando de um peixe. Beleza? Até aqui tá fácil, né, turma? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Olha só, essa matéria é muito tranquila, né? Nós temos também, gente, os onívoros, que são seres que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. E temos também os decompositores, que eles vão se alimentar dos restos dos seres vivos, da matéria orgânica ou dos organismos mortos. Então aqui eu tenho porcos, que são exemplos de animais onívoros, qualquer coisa eles comem. E temos aqui alguns peixes mortos e os decompositores estão aí consumindo essa matéria. Beleza? E agora, pessoal, nós vamos entender o que é habitat. É o seguinte, vou explicar para você de uma forma bem fácil, você nunca mais vai esquecer. Habitat é o local onde eu encontro determinados seres vivos. Quando eu te pergunto assim, onde você encontra o leão? Já vem na sua cabeça assim, savana africana, lá na África. Onde que eu encontro o canguru? Aí você já vai lembrar, pô, Austrália. Então, cada indivíduo tem o seu habitat. É o endereço desse animal. É onde eu encontro ele, tá certo? Dessa forma você não vai esquecer. É o endereço dele. Então, esse habitat é onde ele se desenvolve, tá certo? E cria ali as populações, as comunidades, ok? E formam o ecossistema, tá? Nesse local, gente, os seres vivos encontram condições necessárias para poderem sobreviver. Aqui nós temos um exemplo, então, de um rinoceronte. Onde que eu encontro o rinoceronte? Deixa aí nos comentários, para eu saber se você
entende mesmo de bioma, beleza? Vamos lá. É o seguinte, o habitat ele não é exclusivo de uma única espécie, tá? Exemplo, nós temos aqui um lago e ele pode ser habitado por vários tipos de seres vivos, de várias espécies diferentes. Ele pode ser habitado por jacaré, por peixes, por micro-organismo, por algas, por plantas. Então nós temos diversas espécies diferentes interagindo em um único habitat. Então eles conseguem interagir nesse lago, tá certo? Então, o habitat não é exclusivo de uma única espécie. Nós temos várias espécies interagindo neste habitat. Belezinha? É o seguinte, podemos ter também habitats artificiais, ou seja, que nós criamos. Exemplo, zoológico. No zoológico, nós temos ali ambientes organizados para receber espécies de diferentes tipos. Então, eles são, vamos falar assim, entre aspas, uma cópia do que seria o ambiente dessa espécie lá onde ela vivia, no habitat original dela. Então, eu tenho aqui como exemplo para vocês um leão que está aí deitadinho de boa tomando sol e temos aí um papai com o filho dele observando as girafas, né? Animais magníficos. Para quem já viu aí de perto, é muito lindo, tá? Agora, uma coisa que não é legal, que eu, tá, gente, particularmente não acho legal, é estar prendendo os animais. Mas nem todo mundo também vai ter condição na vida de viajar para a África fazer um safari, né? Então, os zoológicos são uma opção, tá certo? Quando os animais são bem tratados, gente, nossa, é muito legal. Olha só, nicho ecológico. Eu falei com vocês habitat. Agora, nicho ecológico. Vou te explicar de maneira bem fácil também isso aqui. Olha só. É o modo como o organismo satisfaz suas necessidades e interage com outros componentes no ambiente. Fácil, fácil. Agora que é a dica principal é a profissão do indivíduo. Eu te contei que onde ele mora, o endereço dele é habitat. O nicho é a profissão. Que viagem é essa, velho? Doideira, né? Vou te explicar. Olha só. Corresponde às atividades que uma espécie desempenha em seu habitat. Presta atenção. Nós temos aqui um guepardo. Se vier uma questão de prova, por exemplo, para você, aí estiver falando assim, o guepardo, ele come gazela, ele procria tantas vezes no ano, ele dorme tantas horas no dia. Isso daqui tá te contando o que é que o bicho faz, não é? Então, eu estou falando do nicho dele. Agora, se eu virar para você e falar assim, olha só, presta atenção, o guepardo vive na savana africana, é um bioma que tem característica tal, 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 tal. Aí eu falei o quê? Do habitat dele. Ele vive onde? Na savana africana. Entendeu? Ah, agora eu entendi! Qualquer dúvida, turminha, deixa aí nos comentários, combinado? Vamos continuar. Vamos entender então melhor esse guepardo, essa chita, né? Bem, turma, para a gente entender melhor esse conceito, prestem atenção nesse vídeo. Para definirmos o nicho de um animal, nós precisamos saber como ele se alimenta, como ele se desenvolve, se reproduz, como ele se abriga, como ele se protege ali dos predadores, também como ele realiza suas emboscadas para atacar os inimigos, para se alimentar, como que é a tolerância dele, as variações daqueles fatores que nós falamos da aula passada. Então, olha só, gente, nós temos que saber ali do que aquele animal faz no dia a dia, como, por exemplo, esse guepardo que nós estamos observando, tá certo? É o seguinte, prestem atenção, gente. Por exemplo, um peixe herbívoro e um carnívoro têm o lago como habitat.
mas eles têm diferentes nichos ecológicos. O peixe herbívoro, ele vai se alimentar aí das algas, das plantas. O peixe carnívoro vai estar se alimentando aí de pequenos organismos aí dentro da água, de peixes, de caramujos, tá certo? Então, diferentes nichos ecológicos, tá? Bem, olha só, os nichos ecológicos também vão nos informar como as espécies vão explorar o ambiente em que elas vivem. Presta atenção. Vários herbívoros podem compartilhar o mesmo ambiente devido aos seus diferentes nichos ecológicos. Vou explicar. Presta atenção aqui. Elefante e búfalo come o capim mais alto e mais áspero. As zebras pastam os capins mais curtos. Os gnus pastam a grama rente ao solo. E as gazelas pastam os brotos macios. Então, olha só, cada um tem um nicho. Cada um se alimenta de um tipo de planta. Todos são herbívoros, mas cada um tem o seu nicho ecológico específico. Agora entendeu, né? É claro. Vamos lá. Vários carnívoros, gente, também podem compartilhar o mesmo espaço. Nós vemos isso acontecendo o tempo todo na savana africana, né? Aí na internet, para todo lado, é um monte de vídeo sobre os animais, as plantas, né? Lá da savana, né? Também é um lugar maravilhoso, né? Vamos falar a verdade. Presta atenção, gente. Os leões caçam búfalos, gnus e zebras. Os guepardos já caçam os animais mais velozes, as gazelas. Então aqui nós temos alguns leões que conseguiram caçar, né, e derrubar um búfalo, estão se alimentando, e temos aqui um guepardo se alimentando de uma gazela. Tá vendo? Então podemos sim ter vários carnívoros em um mesmo ambiente, compartilhando o mesmo ambiente, porque o nicho ecológico deles é diferente. Beleza? Olha só, quando duas espécies, gente, competem pelo mesmo recurso, aí eles têm o mesmo nicho ecológico. E uma espécie pode levar a outra à extinção, como o caso do Achatina fúlica. Isso daqui é um caramujo. E esse caramujo você já deve ter visto ele aqui no Brasil. É o famoso caramujo africano. Esse caramujo gigante africano, ele foi trazido para o Brasil em uma época em que estava aquele boom, né, do escargot. Ah, é chique comer escargot. Nunca vi, né, gente? Vamos falar a verdade. Comer caramujo, não sei se você já comeu, mas eu, me perdoa, eu não comeria. Então é o seguinte, os chefes brasileiros quiseram inovar e, é claro, gastar menos. Descobriram esse caramujo. O que os chefes fizeram? Importaram vários caramujos. Só que o paladar refinado do brasileiro não gostou do sabor desse caramujo. Por que que os chefes gastariam menos? Porque esse caramujo é grande e muito mais barato do que o escargot, tá? Então, eles pegaram, tentaram substituir esse prato aí, que é o escargot original, por esse caramujo gigante. Não conseguiram. E o que eles fizeram? Ao invés de exterminar esses indivíduos, eles soltaram ele na natureza. Hoje em dia nós temos esse caramujo no Brasil inteiro. E ele está disputando o nicho ecológico com os caramujos aqui brasileiros. Então o caramujo, esse caramujo que foi trazido, ele não tem predador natural. Agora o brasileiro tem. Então, como esse caramujo que foi trazido não tem predador natural, ele só vai proliferando, 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 aumentando, aumentando, aumentando. Então ele se tornou uma praga. Onde esse carinha chega, gente, ele come tudo quanto é vegetal que existe, tá? Então, se você vê, né, é até maldade, né? Eu, como professor de biologia, falando uma coisa dessa, mas é uma praga. Ele é uma espécie invasora.
espécie exótica invasora. Ele não é natural daqui. Então é o seguinte, né? O melhor a se fazer, se não der para recolher e levar para algum lugar, sei lá, adequado ou mandar isso de volta, é matar. Tá certo? Beleza? É entendido então os problemas que essa espécie invasora causou aqui? Bem, turminha, se vocês gostaram mesmo dessa aula, deixa aí aquele like que me ajuda muito aqui no canal, tá certo? Se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu dou continuidade nas aulas aqui no canal, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!